Queria fazer uma pergunta. Você tomou café hoje? Está bem reforçado o teu café da manhã aí? Porque o texto de hoje, gente, é chumbo grosso, é ferroada. É um texto bem complexo, é um texto bem difícil, bem duro. Então, eu estou aqui, queridos, com muito temor e tremor diante de Deus, porque essa semana não foi fácil. E quando eu me deparei com o texto, eu falei, uau! Obrigado, Senhor. Nem para ser o pastor Klaus ou o pastor Shade para compartilhar a palavra hoje, mas teve que ser a minha vez. Então, assim, que estejamos em nome de Jesus com o coração aberto para o que a palavra de Deus tem a nos falar aqui. E eu intitulei a nossa pregação de hoje, se você olhou já no boletim, com a seguinte frase: não seja duro de coração. Não seja duro de coração. E eu fiquei muito feliz porque o grupo de louvor cantou aqui, até falei para Paulo agora, João, falei, caramba, João mandou bem na escolha das músicas. Preparou o caminho direitinho assim, e essa última música que a gente cantou, de fato, queridos, fala muito sobre o que esse texto de Hebreus capítulo 3 vai nos dizer aqui hoje. Se o Senhor olhar, não vai encontrar muita coisa boa. Vai encontrar um coração que precisa constantemente ser transformado. É isso que a palavra de Deus diz. E eu queria começar e queria fazer de um jeito diferente. Nós vamos ler o texto, falar um pouco sobre ele, ler de novo e falar mais um pouco sobre ele. Abram aí então comigo Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7, nós vamos ler rapidinho esses versículos. Hebreus capítulo 3, a partir do versículo 7. Eu vou ler até o 11 nesse primeiro tempo aqui, nessa primeira parte. E já intitulei o nosso primeiro ponto da pregação como uma advertência contra o coração duro. Enquanto a gente estiver lendo esse texto, pense se você é alguém que tem sido obstinado de coração. Se você é alguém que tem tido um coração de pedra, apesar de já ser convertido. Vamos dar uma lida e eu vou explicando. Em nome de Jesus, o Senhor falará com a gente. A partir do versículo 7, então, vem essa advertência contra o coração duro. Hebreus capítulo 3, versículo 7, diz o seguinte: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como na rebelião, durante o tempo da aprovação no deserto, onde os seus antepassados me testaram, pondo-me à prova, apesar de durante 40 anos terem visto o que eu fiz. Por isso, versículo 10, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre se desviando, e eles não reconheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Você que já leu o Antigo Testamento algumas vezes, foi exatamente isso que aconteceu com o povo que saiu do Egito. Dos que saíram, ninguém entrou na Terra Prometida, com exceção de Josué e Calebe. E aí o autor, então, do livro de Hebreus, que a gente não sabe quem é, mas alguns pastores aqui já falaram que acho que é uma mulher, porque ele repete bastante, né, a mesma coisa. Mas não é o meu caso, porque a minha esposa não é repetitiva. Eu acho que eu estou fazendo essa parte em casa. Sou eu que falo da mesma coisa 37 vezes por dia. Né? Mas o autor do livro de Hebreus volta várias vezes para o Antigo Testamento. E agora aqui, mais uma vez, ele está indo lá atrás, né? Tentando relembrar as pessoas que estavam lendo do que aconteceu com o povo que saiu do Egito. E esse texto aqui começa com uma expressão muito legal. Ele diz, como aí no versículo 7 de vocês, talvez a versão é diferente, mas ele diz, assim como diz o Espírito Santo. Ele está fazendo aqui a gente se deparar, não com palavras do Lucas, não com palavras de nenhum dos nossos pastores, presbíteros, de nenhum líder, não, mas são palavras do próprio Deus. E o autor, então, de Hebreus já começa dizendo: tudo o que vocês vão ouvir agora, na verdade, ler, e a gente ouvindo aqui, não vem de nenhum homem. É o próprio Deus, através do Espírito Santo, que está dando para quem escreveu a carta de Hebreus. Então, tenhamos em nome de Jesus no nosso coração palavras duríssimas, mas vindas da parte do próprio Senhor. Amém, gente? A
palavra de Deus está escrita aqui em Hebreus capítulo 3. Mas a pergunta é, o que o Espírito Santo estava falando para aquelas pessoas e pode falar hoje aqui ao nosso coração? Justamente sobre ouvir a voz de Deus e não endurecer o coração, porque isso era rebelião contra o Senhor. Pesado, né? A palavra rebelião aparece aqui no sentido de se rebelar, no sentido de rebeldia. E era justamente isso o que o Espírito Santo estava dizendo para aquela igreja que estava recebendo a carta e para nós aqui hoje também. E detalhe, nesse texto aqui ele não é escrito para não crente. Esse texto aqui é uma chamada de atenção para quem acreditava em Jesus, para os crentes que estavam recebendo a carta que eles estavam lendo aqui. Então coloca no teu coração. Isso sim vale para descrente, vale para quem não é de Jesus, mas principalmente para aqueles que já conheceram, para aqueles que já ouviram, para aqueles que disseram que entenderam, para aqueles que dizem que têm vivido. É para essas pessoas que esse texto é dirigido. Por isso que na minha visão é um texto duríssimo, um texto muito complexo. Por exemplo, se aqueles lá do Antigo Testamento que seguiram tantos e tantos líderes, confiando que de fato eles eram a voz de Deus naquela época, por exemplo, Moisés tirou o povo do Egito, o povo foi atrás, muito mais nós hoje aqui. Que a gente já tem Jesus como sendo o nosso grande líder, o Messias, o Salvador, então a gente precisa também ouvir e seguir. O ponto aqui é claro, nesse comecinho. Quando o Espírito Santo fala, a gente precisa ouvir e não permitir que o nosso coração se endureça uma vez que a gente é seguidor de Jesus. A gente ouve, por exemplo, o Espírito Santo falar através das Escrituras, na oração, na comunhão, no que a gente vive aqui diariamente, por tantas coisas que a gente vive. Caso a gente deixe tudo isso de lado, o texto aqui vai dizer que isso é rebeldia. E é bem complexo, é bem difícil. João Calvino, por exemplo, até tem um comentário, eu não sei porque que eu fui ler aquele comentário. Só ficou mais complexo ainda o negócio. É muito interessante. Para quem não conhece João Calvino, ele é um dos reformadores da reforma cristã e tudo mais. Ele diz que esse texto aqui, ele está indicando que a nossa rebelião contra Deus não flui de qualquer outra fonte, senão da nossa depravação intencional de dificultar a entrada da graça de Deus em nós. Isso se dá por conta da natureza do nosso coração, que é de pedra. E essa dureza só é existente em nós, porque nós somos pecadores. E ela existe desde o ventre materno. E somente Deus pode abrandar e corrigir isso. Quando eu li isso assim, eu falei, uau! Né? E se a gente rejeita então a voz de Deus, nós fazemos isso, né, movidos pela nossa própria obstinação de coração. Pela nossa própria natureza pecaminosa, e não é por nenhuma influência de fora, mas é por uma influência de nós mesmos. Né? Todos nós somos próprias testemunhas do que de fato a gente é. Se você olhar para você mesmo, você sabe que em determinados momentos, em determinadas horas do dia, em determinadas situações, a tua tendência, a minha tendência, a nossa tendência de ter um coração desse aqui, duro, parecendo um concreto, é muito grande. Eu estou errado, gente? Eu estou falando por mim, tá? É assustador o negócio. E ele continua dizendo, João Calvino não para, ele diz assim, são sempre os homens que inevitavelmente, o ser humano, tá? Que inevitavelmente endurece o coração, até que outro coração, de origem celestial, e a gente cantou isso aqui, né, substitua o coração natural de pedra. Como a nossa inclinação é sempre para o mal, jamais a gente vai cessar de resistir a Deus. É natural que Deus, vindo ao nosso encontro, queiramos nos afastar dele, é natural. Até que nós sejamos domesticados, digamos assim, transformados por Deus, o nosso coração continua sendo o mesmo. E glória a Deus, porque a gente não está sozinho nessa luta, queridos. Nessa grande luta, que é muito difícil. Assim como o Espírito Santo fala, a gente precisa ouvir então. E algumas pessoas dizem, eu não tenho coração duro. Eu sou um cristão, eu tenho lido a palavra, o meu coração não é duro. Tá bom, eu vou te dizer algumas coisas aqui, você vê se seu coração é duro ou não. Muitos dizem que o coração não é duro, mas às vezes a gente quer voltar para a nossa velha vida, uma vez que a gente já encontrou Jesus. Isso é um coração duro. Muitos acabam endurecendo o coração por uma descrença, ou por uma fé balançante, uma fé que muitas vezes é falsa.
E você tem um coração duro. Outros vão endurecer o coração quando recebem uma bênção de Deus, mas são ingratos. E agem como se Deus não tivesse feito nada. Isso é coração duro. Outros vão endurecer o coração quando Deus diz algo claro e a pessoa faz o oposto. Outros ainda vão endurecer o coração quando vivem uma vida de impiedade. Ou seja, quando vivem como se Deus não existisse. Ignoram por completo a presença de Deus durante o seu dia. Essa é uma chamada, queridos, extremamente importante, e era justamente sobre isso o que Jesus falava bastante, não sei se você vai relembrar aí, com os fariseus, com os mestres da lei, os embates que Jesus tinha com aquela galera ali. Jesus era duro e chamava ele dizendo, olha, vocês são homens duros de coração, vocês são sepulcros podres por dentro, raça de víboras, é assim que Jesus chamava aquelas pessoas. E o texto aqui está dizendo que a gente tem que ouvir o Espírito Santo nos alertando, né? Por isso que esse é o primeiro ponto da pregação, que é uma advertência contra o coração que é duro. E ouvir quando? Hoje. Veja o que o texto diz aí, o versículo 7. Hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Está escrito aqui no texto que a gente não tem que deixar para amanhã ou confiar no ontem. Não, o Espírito Santo apenas nos move para o já, para o agora, para cá, para ouvir o que Ele tem a nos falar. Então esse é um convite para hoje. E o Charles Spurgeon, que é um pregador que eu gosto bastante, que já faleceu há muito tempo, ele diz uma razão pela qual o Espírito Santo é tão urgente na sua mensagem. Ele fala que o Espírito Santo não fica esperando para falar como se ele fosse um coitadinho ou alguma coisa assim, porque entende que as pessoas precisam ouvir, elas têm necessidade de entender o que a palavra de Deus diz. E é justamente por isso que é para já, é para agora. Sabe quando tua mãe falava assim, vai lavar a louça? Ela não pedia para você lavar a louça uma semana depois, ou pedia. E aí, Tobias, é para já, não é? Irineu, Ula, é para já, né? É para já. O Charles Spurgeon vai tratar essa ideia justamente, não deixa para ouvir depois, o Espírito Santo é para agora. O que ele está te falando, você precisa ouvir e não ser duro de coração. Se deleite nas palavras de Deus através do Espírito Santo que age em nós. E quando a gente não se deleita, quando a gente deixa de ouvir, quando a gente entende algo claro, mas ignora, o texto diz para nós o quê? Vocês são duros de coração, vocês são rebeldes. E a dureza causa rebeldia, queridos. O versículo 8 vai continuar dizendo, vamos ler mais uma vez aí, ó. Como na rebelião, durante todo o tempo, na provação do deserto, onde os antepassados me tentaram, me colocaram à prova, apesar de durante 40 anos eu ter ajudado e tudo mais, eu fiquei irado, versículo 10, contra aquela geração. O seu coração estava se desviando. E aí eu jurei que jamais eles entrariam no meu descanso. Esse tempo de provação aqui, provavelmente os estudiosos aí vão dizer que ele se refere àquele momento ali das águas de Meribá. Não sei se você lembra, lá no livro de Números. O povo sai do Egito e aí de repente eles começam a falar, ô Moisés, então, nós está com sede, a gente quer beber uma aguinha. Você tirou a gente do Egito para morrer de sede? E aí o povo começa a se rebelar. E aí, por conta disso e de várias outras coisas, eles viveram um tempo de provação. E de maneira mais geral, então, a Bíblia vai tratar a ideia de que o povo deixou de confiar em Deus. Por isso o texto diz que eles colocaram o Senhor à prova e o Senhor ficou irado. E por causa de tudo que o povo fez, eles enfrentaram algo terrível. E o que foi esse algo terrível? Deus fica irado com eles. A ira do Senhor se acendeu contra aquela geração, diante de toda a incredulidade que eles estavam vivendo. Eles se recusaram a confiar no Senhor para fazer grandes coisas que Ele tinha prometido. Estavam dispostos a continuar com essa falta de confiança. E por conta disso, como eu já disse aqui, o povo todo pagou e deixou de entrar na terra prometida. Só Josué e Caleb tiveram esse privilégio de entrar ali na terra de Canaã. E eles ficaram, se você ler o livro de Números, perambulando no deserto. Perambulando. Então, se você fizer esse sinal aqui, ó, toda vez que você fizer esse sinal, tenha o livro de Números na sua cabeça. Porque é justamente isso que acontece no livro de Números. O povo andando, e por conta da obstinação de coração, as coisas não aconteceram. A pergunta que eu tenho para fazer para a gente ir para o próximo ponto é,
Será que você está? Será que eu? Será que nós estamos fazendo algo parecido com o povo para não viver algo que o Senhor tem para nos dar? Será que a gente tem andado com o nosso coração obstinado, andando sem sair do lugar? Porque Deus disse coisas, porque Deus fez promessas na Bíblia, porque Deus tenta falar, e a gente duro de coração não crê, não ouve, não está nem aí. Será que a gente tem vivido exatamente desse jeito que o povo viveu um dia? Todo cuidado é pouco, queridos, todo cuidado é pouco. Esse é o segundo ponto da pregação. Vamos ler, Hebreus capítulo 3, versículo 12. Todo cuidado é pouco, todo cuidado é pouco. Versículo 12. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo que se afaste do Deus vivo. O autor escreve aqui para alertar, né, aqueles que conheciam, como eu já falei, e agora ele diz o quê? Cuidado, cuidado. Quando você vai na praia, eu sou da praia, então não vale. Você que nunca foi na praia e não sabe nadar, você chega diante do mar imenso e vê uma placa gigantesca escrito cuidado, risco de afogamento, cuidado, tubarão, sei lá o que é. Eu tenho quase certeza que se você não sabe nadar, você vai se balançar para entrar na água. Ou eu estou errado, gente? Eu acho, mas tem gente que é doida, não está nem aí. Está escrito que tem tubarão, dinossauro, tem tudo na água e a pessoa mesmo assim vai. Queridos, esse texto está dizendo exatamente isso. Cuidado, cuidado com a forma a qual vocês têm vivido. Você sabe, não sabe nadar, sabe que tem perigo, mas ainda assim está querendo ir. Essa é uma linguagem muito forte que o autor aqui usa, porém muitas vezes é importante, porque a gente subestima a natureza terrível do nosso coração incrédulo. E é justamente por isso que ele está dizendo, cuidado. Se recusar, queridos, a crer em Deus, é um pecado sério. Se recusar a ouvir o que Deus está falando e virar as costas, é um pecado seríssimo. Só mostra o nosso coração perverso. E o texto está falando aqui, né? Muitas vezes a gente acaba justificando esse coração duro, esse pecado, como por exemplo assim, esse é meu jeito. É porque eu sou assim mesmo. Esse é o meu temperamento. É porque eu sou assim mesmo. É a minha profissão, é o meu casamento, é a minha família. É por causa do meu time que caiu para a Série B. Por isso que eu sou assim. Por isso que eu sou grosso mesmo com todo mundo. Não, cara. Você é assim porque em você habita o pecado. O apóstolo Paulo diz isso exatamente no livro de Romanos. Eu nunca me esqueço, uma vez que estava com alguns amigos assim, e aí um deles foi extremamente estúpido com o outro. Eu falei, nossa, cara, tu acordou hoje, né? E aí, depois de um tempo, ele foi e pediu perdão para a pessoa. E a pessoa que tinha sido ofendida chegou nele e falou assim, não, cara, relaxa. Você só foi ignorante comigo, bruto, porque o seu dia foi difícil, porque as circunstâncias te fizeram ser assim. E algo que me surpreendeu na resposta dele foi, não, eu fui grosso e estúpido com você porque eu sou um cabeça dura mesmo. Porque em mim existe algo que eu luto constantemente contra, que é o pecado. Então não queira justificar, eu sou pecador e eu preciso consertar. Eu falei, nossa, que legal ouvir esse tipo de coisa. Isso aqui é uma coisa muito séria, a incredulidade, queridos. Não é falta da gente ter a capacidade ou de entender, né? Mas é a falta de pensar em Deus, é viver como se Ele não existisse. E isso faz o nosso coração ser obstinado. Por isso o autor está dizendo o quê? Cuidado. Todo cuidado é pouco. Vamos ler de novo o versículo 12. Cuidado, irmãos, cuidado, para que nenhum de vocês tenha o coração assim. Para que vocês não sejam incrédulos e se afastem do Deus vivo, né? Muitas vezes o incrédulo diz assim, eu não posso crer. Ele diz, eu não posso crer. Mas na verdade teria sido muito mais bonito se ele dissesse assim, eu não quero crer. E é justamente por isso que o meu coração é duro, eu não estou nem aí. E o autor de Hebreus, então, está orientando a gente a não viver desse jeito. Muitas vezes a incredulidade, a obstinação de coração, não querer ouvir a Deus, não tomar cuidado, é condenação e própria desgraça para a gente. É ruína para a gente, é uma doença. Né? O Charles Spurgeon vai dizer, como se fosse um crime terrível. Porque você está diante daquele que é todo poderoso, daquele que enviou a Jesus, e não está nem aí, está com o coração duro e distante dele. É muito interessante. Existe
um filme, não sei se você já assistiu, chamado A Travessia, que conta a história de um doido francês, eu vou dizer aqui a palavra, com perdão e todo respeito, que ele inventou lá nos anos 70 de atravessar de uma torre gêmea para outra, sem proteção nenhuma. Ele simplesmente subiu lá, estendeu um cabo de aço, aí prendeu do outro lado e foi. Um sarrafo gigante, né, para se equilibrar, e vai andando e tudo mais, e o filme todo é angustiante, porque muitas vezes parece que ele vai cair, mas ele se segura ali, isso é baseado em fato real. Queridos, o coração obstinado faz exatamente isso com a gente. É como se a gente estivesse andando numa linha, tentando chegar do outro lado, mas porque a gente às vezes deixa com que os nossos pecados tomem conta da gente, mas porque às vezes a gente deixa com que o nosso coração fale mais alto, com que a dureza, com que todas as coisas que a gente identifica como temperamento e não como pecado, fazem a gente viver assim, ó, como se a gente estivesse caindo todo dia, e o Senhor está dizendo, não ande em cima dessa corda bamba. Não ande e não viva desse jeito, porque isso vai te destruir. E o texto volta, e versículo 2 diz, cuidado, para que vocês não vivam como os seus antepassados, para que vocês não andem em cima da corda bamba. O Senhor Jesus nos chama para andar nele, que é a rocha, que é o caminho sólido, que é a verdade, a vida, aquele que nos leva ao Pai, que não nos deixa viver as inseguranças, que faz a gente andar firme. Quando você anda firme, a Bíblia vai dizer, e em Jesus, é muito difícil de você ter o coração assim, obstinado. E ele continua dizendo, primeiro ele dá a lapada, e agora ele vem passando a mão e depois dá a lapada de novo. É muito interessante a metodologia aqui do autor de Hebreus. Capítulo 3, versículo 13 a 15, agora eu intitulei aqui como fique firme, não desanime, sabe? O Senhor é contigo. Vamos ler o versículo 13, ele diz aí, ao contrário, encorajem-se uns aos outros. Em vez de se afastar do Deus vivo e de ter o coração duro e viver na incredulidade, ao contrário, encorajem-se uns aos outros. Todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês, seja endurecido pelo engano do pecado. Pois passamos a ser praticantes ou participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim à confiança que tivemos no princípio. Olha o versículo 15. Por isso é que se diz, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como na rebelião. O autor aqui basicamente vai dizer que o antídoto para que não se caia nessa perversidade, para que não se tenha esse coração duro, para que não se viva como se Deus não existisse, é o exercício do encorajamento mútuo. É isso que o texto está dizendo. Como por natureza, nós somos naturalmente, é redundante dizer, mas naturalmente inclinados a ceder para o mal, a gente tem a necessidade aqui desses múltiplos auxílios que a gente pode receber para ficar firme no temor a Deus. E aí o João Calvino vai dizer mais uma vez que a menos que a nossa fé se reanime, ela vai se entorpecer. A menos que a nossa fé se aqueça, ela vai se arrefecer. Você que manja de carro aí, que não é a minha área. A menos que você se mantenha de pé, você vai cair. E aí o Senhor então deseja, queridos, que a gente se estimule através do encorajamento, a fim de que Satanás não penetre no nosso coração e com as suas falsidades nos afaste de Deus. E é justamente por isso que o texto diz o quê? Ao contrário, encorajem-se uns aos outros, andem juntos. Você não é uma ilha e não foi feito para viver sozinho. Para a gente aumentar a nossa força e evitar uma ruína pensando na nossa fé e incredulidade, a gente precisa estar em volta de outras pessoas que vão encorajar a gente a viver seriamente a nossa vida com Deus. Isso vai mostrar a nossa responsabilidade, tanto de encorajar como de ser encorajado. Sejam honestos, teve alguma vez que você chegou aqui na igreja triste? Eu já cheguei triste. Não foi tão bom receber um abraço do Nelsinho, apesar dele ser corintiano? Não foi tão bom? Sabe, Nelsinho, eu te amo, viu? Não foi tão bom você receber um abraço do Werner, apesar dele ser palmeirense? É gostoso, querido. Você chega aqui sem chão. Você chega aqui pensando várias coisas. E praticamente nenhuma delas é no Senhor. Querendo viver uma incredulidade. Com o coração obstinado e duro. Mas daí você abre a porta e vê aquele sorrisão que vem e te abraça.
O Elenilton, quando te abraçou a primeira vez, Grace, o baixinho, que você falou assim, com todo respeito. É muito gostoso isso, queridos. Um abraço, um sorriso, uma palavra, uma oração. Hoje eu ouvi 2 pessoas ali embaixo orando, rapidinho. Isso é tão gostoso, isso é tão importante pra gente. E a Bíblia está te chamando para ser encorajado e para encorajar pessoas. Está com dificuldade, está pensando em se afastar, com o coração duro, manda uma mensagem, um WhatsApp, atende a ligação, não sei, dá um jeito. A gente tem um ao outro justamente para poder viver muito bem, a Bíblia incentiva a gente a fazer isso. Isso aqui, essa ênfase, né, na importância do companheirismo do autor aqui, ele está diante do pensamento de uma sociedade, como eu já falei aqui, acho que em algumas das pregações para trás, que vive a fluidez dos relacionamentos. Eu não sei se vocês lembram, a comunhão líquida. O autor está dizendo para a gente não viver isso. Existem muitos cristãos hoje, ou frequentadores de igreja, que acreditam que podem ser bons sozinhos. Que dizem, eu não preciso frequentar a igreja. Mas o próprio autor de Hebreus, um pouquinho mais para frente, vai dizer, não deixem de congregar como é costume de alguns. Isso não faz bem para ninguém, né? E aquele que lhe pede que cuide de si mesmo, não quer que você se acomode e não quer que você seja egoísta, assim como foi Caim, assim como foram tantos homens e mulheres na Bíblia. Aquele que pede para que você cuide de si mesmo e cuide dos outros, se deu por você. E esse aqui, ele entende-se por Jesus, e é justamente esse que nos impulsiona. Lembram da resposta que Caim deu para Deus? Após ele mata Abel, Deus pergunta, cadê teu irmão? Ele fala, e eu vou saber? É minha mulher para eu saber dele? Basicamente ele fala isso, que tenho eu com meu irmão? Queridos, essa é uma resposta muito dura para Deus, um coração obstinado e grosso. E Deus está dizendo assim, você sabe onde está o seu irmão? Você sabe como ele tem vivido? A nossa resposta deveria ser sim. Ele está passando por isso, porque ele está junto de mim. A gente ora, a gente senta juntos, a gente não vive essa dureza juntos e a Bíblia nos incentiva, queridos, a viver isso. Sabe aquele pecado oculto que muitas vezes, ou em algumas vezes a gente pode ter, aquele pecadinho totó que a gente leva para todo lugar, aquele pecado que você acha que ninguém suspeita de você, que você acha que esconde ele muito bem? Pois bem, ele só te engana, te fazendo acreditar que ele realmente causa pouco prejuízo. Mas quando a gente vive a comunhão nos relacionamentos intensos, a gente pode confrontar um ao outro esses pecadinhos que muitas vezes a gente acha que não faz mal, mas faz mal, e está distanciando a gente, está tornando o nosso coração duro, como se fosse uma pedra, e não fazendo com que a gente cresça no Senhor. Todo cuidado é pouco, queridos. Sejam encorajados em nome de Jesus a viverem uns com os outros, porque a comunhão, como eu já disse aqui algumas vezes, e o Hernandes diz, ela é terapia para a alma. A comunhão transforma vidas através da pessoa de Jesus. Amém, gente? Não vamos andar sozinho. A gente não foi feito para isso. Não foi feito por isso. E aí o último ponto, ele dá as lapadas, passa a mãozinha e agora vem a lapada de novo. Versículo 16 até o 19 é um mau exemplo. Não siga esse exemplo. Versículo 16. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos os que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto, ou seja, morreram e por lá ficaram? Versículo 18. E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no seu descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Versículo 19, e é o último versículo de hoje. Vemos assim, que por causa da incredulidade, eles não puderam entrar. Quem foram aqueles que se rebelaram então? O texto vai dizer, como uma nação, Israel teve um bom começo. Quando Moisés passa gritando, vambora, todo mundo vai junto. Afinal de contas, foi necessária muita fé para atravessar o Mar Vermelho. Imagina, gente, você seguindo um homem e esse homem dizendo, vambora. E aí você chega diante do mar, ele se abre na sua frente, Deus usando aquele homem. Tiveram que ter muita fé, mas ainda assim, queridos, toda aquela primeira geração que saiu do Egito, como eu já disse aqui, pereceu no deserto, morreu no deserto, exceto por Josué e Caleb. Eles nunca entraram nesse descanso. E tem um comentário muito legal chamado Enduring Word, palavra duradoura, que eu gosto bastante, ele está na internet. Ele diz aqui que o autor de Hebreus usa pelo menos 11 vezes a palavra entrar no descanso, entre o capítulo 3 e o 4, especialmente no 4. E esse descanso aqui será profundamente detalhado na próxima pregação, porque o texto basicamente fala disso.
Mas a chave aqui, para entrar naquele descanso que havia sido prometido pelo Senhor, era crer nele verdadeiramente e não murmurar. Prestem atenção aqui, queridos. Falta de evidência não manteve o povo fora de Canaã. Eles viram muitas coisas acontecendo, então não foi falta de evidência. Falta de encorajamento não manteve o povo fora de Canaã, porque eles foram muito encorajados. Circunstâncias difíceis não mantiveram o povo fora do descanso ou fora de Canaã. O que manteve o povo fora de Canaã foi a incredulidade, foi o coração duro e não qualquer outra coisa. Sejamos honestos aqui agora. Se fosse a gente, se fosse você, se fosse eu, se fôssemos todos nós aqui, será que a gente ia perder essa bênção de Deus? Qual seria a probabilidade da gente deixar de entrar na Terra Prometida ou não? Qual seria? Que a gente pense nisso em nome de Jesus e não siga esse exemplo aqui do povo de Israel. Pensando, por exemplo, lá nos solos com as sementes. Lembra da parábola do semeador que saiu a semear e tudo mais? Jesus lembra pra gente que não é suficiente ter um bom começo. A crença verdadeira persevera até o fim. Tiveram algumas sementes que foram lançadas e acabaram, mas teve uma ali que permaneceu até o fim. É maravilhoso, queridos, ter um bom começo, assim como o povo de Israel. Mas é muito mais legal, e eu entendo que é muito mais importante a forma a qual a gente termina a corrida. E era justamente por isso que Paulo escreve a Timóteo na sua segunda carta: eu combati o bom combate, eu completei a carreira, eu guardei a fé. Meu coração não está duro, Timóteo. Tenta me copiar, porque eu tenho sido copiador, né? Eu tenho sido seguidor de Jesus. Se a gente entra, né, nesse descanso de Deus, então a gente se aproxima dele. A gente aumenta a nossa confiança, a nossa dependência. A gente vive diante de Jesus. Agora, se pela incredulidade a gente falha e não está nem aí para esse descanso que Deus promete, para que a gente viva bem aqui na terra, enquanto a gente ainda não vive na eternidade, a gente tem falado aqui do já, mas ainda não, as coisas vão ficar muito ruins para nós. E para a gente concluir aqui, isso está no boletim, a gente viu aqui esse quadro sombrio da incredulidade do coração de pedra e da apostasia de se afastar desse Deus vivo, mas fica a lição para a gente, de que somente Jesus pode ajudar a gente diante da tentação de querermos de querer viver essa dureza. Porque nenhum resgate é impossível para o Senhor, nenhum resgate. O Senhor é poderoso e permanece sendo o mesmo para sempre. Nada, queridos, é capaz de separar a gente de sua mão. E aí tem uma frase do Russell Shedd, eu vou citar ela e vou orar. Essa frase é a seguinte: se você quiser continuar com o coração duro, com o coração de pedra, caminhando a passos largos para longe do Senhor em direção ao inferno, continue sendo você mesmo. Agora, se você quiser viver bem, caminhar em direção ao Senhor e ir para o céu, negue-se a si mesmo. Tome sua cruz e siga Jesus. Lucas 9:23. É isso que a palavra diz, queridos. Eu disse que não seria fácil ouvir as coisas que a gente ia ouvir aqui. Porque antes de falar, eu ouvi muito em casa. Mas a Bíblia nos incentiva a constantemente não viver a dureza de coração, assim como foi o faraó no Egito. Vocês lembram o que aconteceu? Isso não é uma ameaça da palavra de Deus. É só um incentivo a não vivermos essa dureza de coração. Amém, queridos? Vamos orar. Senhor, eu te louvo porque a tua palavra é muito preciosa e riquíssima no que diz respeito a textos que podem falar ao nosso coração. Eu sei, Deus, que não é fácil ouvir o que a gente acabou de ouvir. Eu sei que não é fácil se deparar com um texto tão duro. Mas eu tenho a plena convicção de que esse texto se faz necessário para a gente. Apesar de ser duro, apesar de ser difícil. Se não fosse necessário, eu tenho convicção também que o Senhor não teria escrito, não teria deixado ele aqui, para que nós pudéssemos meditar. E a minha oração, Deus, é para que, em nome de Jesus, se existem pessoas aqui, e eu falo por mim, Deus, eu me coloco nessa situação, sou o primeiro a me colocar aqui, com muito temor e tremor diante do Senhor. Se existem aquelas pessoas que têm vivido uma vida obstinada, vivido uma vida de incrédulo, é como se, é até esquisito dizer isso, mas é um crente incrédulo. É aquele que tem sido duro, aquele que não tem escutado o que o Senhor tem dito, aquele que não tem escutado as pessoas, não tem buscado o Senhor em oração, através da comunhão. Deus, em nome de Jesus,
Traz o teu coração para essa pessoa, transformando no coração daquele que veio e morreu por nós, Deus. O próprio texto de Ezequiel trabalha a ideia de que o coração de pedra sim pode ser transformado no coração de carne, habitado e controlado e guiado por Jesus. Eu sei que não é fácil, Deus. Muitas vezes nós somos tentados a querer caminhar com as nossas próprias pernas e viver distantes do Senhor, porque a gente acha que nós somos suficientes para nós mesmos. E eu nunca me esqueço de uma frase que eu ouvi uma vez de um pastor, de que nós somos os nossos maiores inimigos muitas vezes. Eu concordo, Deus, em parte com essa frase e peço que o Senhor nos livre de nós mesmos. Que apesar de nós, o Senhor continue a trabalhar em nós. Somos falhos, somos pecadores, mas que o Senhor continue a nos guiar e a cuidar da gente. E que em nome de Jesus possamos ser constantemente transformados, porque eu não entendo que nós somos transformados de uma vez por todas, mas enquanto estivermos aqui na terra, enquanto ainda não fomos viver na eternidade, o Senhor nos transforma diariamente e constantemente pela renovação de quem o Senhor é em nós. Eu oro, Deus, para que o Senhor não nos deixe sermos essas pessoas que têm o coração duro. Aquelas pessoas que ninguém quer ficar perto. Pelo contrário, que sejamos as pessoas parecidas com Jesus, que era manso, que era humilde de coração, que era calmo, que transmitia paz, que era um homem sem igual. E que nós consigamos, Deus, ser só um pouquinho parecidos com Jesus, sem dúvida. Isso já será muito bom para nós. Isso fará com que nós sejamos melhores pessoas. Deus, por favor, eu te louvo por essa oportunidade de compartilhar a tua palavra. E oro, Deus, para que essa semente que foi lançada no nosso coração hoje possa frutificar. A gente possa aprender cada vez mais do Senhor e viver na prática durante a nossa semana e durante os nossos dias que acontecerão, se assim o Senhor permitir, apesar de todas as dificuldades. Que o nosso alvo seja o Senhor, como diz o apóstolo Paulo, não nos importando mais com quem nós éramos, com as coisas que a gente vive, que a gente deixe isso para trás e prossiga para o alvo da nossa vida, que deve ser o Senhor, como diz lá em Gálatas, Deus, por favor. Eu oro com muita alegria e também com muito temor diante do Senhor, no nome santo e no nome precioso de Jesus. Amém.